Graça e paz, querido Shalom. Quero falar com vocês hoje sobre um rei chamado Manassés. Eu costumo dizer nos vídeos que eu gosto de aprender, né? Nós aprendemos com as pessoas. Dizem por aí que o inteligente, ele aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros do inteligente. Existem lições na Bíblia. A Bíblia ela é cheia de ensinamentos, tanto sobre o que nós devemos fazer, sobre o que nós devemos não fazer. Então, nós como povo antenado, inteligente, sábio, vamos nos apoderar daquilo que é ensinamento e edificante para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um rei chamado Manassés, que foi rei de Judá, filho de Ezequias, que foi um dos maiores reis da história de Judá. E eu creio que a história desse homem vai deixar alguns aprendizados importantes para a nossa vida. E a história dele está aqui em 2 Crônicas, no capítulo 33, do versículo 11 até o versículo 13. Por esse motivo o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor seu Deus. Reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e seu reino. E assim Manassés concluiu seu reino em seu coração, que Yahvé é Deus. Observe uma coisa. Eu costumo dizer que não é o lugar onde você nasceu ou a família onde você foi criado que vai determinar quem você vai ser, tá? Claro que a nossa família, o ambiente, a cidade onde nós nascemos, ele exerce uma influência, mas nem sempre isso é uma regra, e as pessoas dizem que toda regra tem sua exceção, né? E nesse texto aqui nós observamos que Manassés, ele era filho de Ezequias. Mas ele é considerado um dos reis mais ímpios, talvez o mais ímpio da história de Judá. Aqui no começo do capítulo 33, a Bíblia vai falar que Manassés reconstruiu todos os altares pagãos que seu pai Ezequias tinha derrubado. Ele construiu um altar dentro do Santo dos Santos a uma deusa chamada Azerá. Ele profanou a casa de Deus. Irmãos, a Bíblia fala, a história conta aqui, depois você pode ler na sua casa, no capítulo 33 de 2 Crônicas, que Manassés ofereceu seus filhos a Moloque. Ele chegou a ser tão ímpio, que chegou a ser pior do que os reis e os povos pagãos. Esse rei foi terrível. E quando a gente lembra de Manassés, pelo menos aqueles que conhecem um pouco da história bíblica, lembramos de Manassés, nós lembramos logo da impiedade dele, né? Porque dizem por aí que quando nós passamos nessa terra, nós deixamos um pouco da nossa vida. É quase impossível você passar por essa terra e não ficar um pouco da tua vida, não ficar um pouco da tua história. Por mais que você não seja uma pessoa popular, mas com toda certeza você vai ser lembrado por alguma coisa. E eu deixo aqui a nossa primeiro detalhe, como você quer ser lembrado. Os anos de impiedade desse rei, que nós sabemos que foi o rei que governou durante mais tempo. Observe detalhes na Bíblia, né, que a gente não pode deixar de lado, que nós temos que levar em consideração. O nome Manassés significa esquecido ou esquecendo, entendeu? E ele era filho de um grande rei, ou seja, Manassés teve atrás de si um grande exemplo, um homem de Deus. O seu pai foi um grande homem de Deus, mas Manassés resolveu trilhar um caminho diferente. Isso quer dizer o quê? Você pode receber palavra, você pode ser ministrado, você pode até ser tocado por Deus, mas é você quem resolve quem você quer ser. Então Manassés teve um reino longo, né? Foi o reino mais longo de Judá, 55 anos. Os primeiros 10 anos foi corregência, né? O que significa isso? Seus primeiros 10 anos de reino, ele foi orientado, tá? Alguém dividiu com ele esse período, seja um sacerdote, não sei, um conselheiro, o ajudou nesse período.
E com certeza não foi um bom exemplo para ele, tá? Pelo contrário, foi instrumento para ajudar a desviar, ajudar a presença de Deus. Irmãos, e ele estava num patamar tão profundo de impiedade, porque quando uma pessoa ela está mergulhada no pecado, ela não consegue enxergar. Isso é real. Isso acontece com quase todos nós. Muitas vezes nós estamos fazendo algo, alguma prática que não é certo, mas nós não conseguimos enxergar. Então Manassés estava tão mergulhado nas trevas que ele não era capaz de enxergar. Irmãos, Deus teve que permitir que o rei da Síria invadisse Judá e submetesse Manassés a uma humilhação terrível, a uma afronta terrível. Observe, queridos, a Bíblia cita no texto que nós acabamos de ler aqui, que os inimigos colocaram um gancho, um anzol no nariz de Manassés e cadeias de bronze em suas mãos e o levaram preso. Irmãos, olha que humilhação esse rei passou. E aquilo foi assim o bastante para fazer aquele rei acordar. E eu aprendo aqui uma lição com Deus assim. Deus é maravilhoso, nós não cansamos de aprender com Deus. Nós não cansamos de contemplar, de engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Não importa quantas vezes você erre, querido. Se você estiver disposto a fazer o caminho de volta, Deus está de braços abertos para você. Isso é maravilhoso no caráter de Deus. Ele sempre estará de braços abertos para nós. Ele é o Deus das segundas chances. Ele é o Deus das novas oportunidades. Por mim, talvez, no meu julgamento, no seu julgamento, esse rei aqui merecia queimar, merecia morrer. Mas Deus é diferente. E aquele rei, ele começa um processo de restauração. E eu quero deixar aqui 4 pontos rapidinho para vocês, para nós, né? Sobre como esse rei retorna para Deus. A primeira coisa, ele caiu em si. Sabe? Aquele momento que nós costumamos dizer, a ficha caiu, né? Caiu a ficha. A história diz que quando ele caiu em si, que ele viu o estado deplorável no qual ele se encontrava, ele lembrou do Deus dele. Ele lembrou do Deus dos seus antepassados. Querido, Deus é maravilhoso. Tem hora na vida que nós precisamos do que nós chamamos de choque de realidade. E aquele rei, quando ele viu o lugar onde ele estava, preso, humilhado, sabe, sem nenhum tipo de luxo que ele tinha como rei, mas como escravo, como um homem prisioneiro, cativo, ele caiu em si. E essa daqui talvez seja uma das coisas mais importantes na nossa vida. Eu não sei como você está, eu não sei como você anda, mas eu quero dizer para você, caia em si. Pense um pouco sobre isso. E esse rei, ele caiu em si. Esse foi o primeiro passo. E é o primeiro passo para que nós possamos retornar para Deus. O segundo, buscou as misericórdias do Senhor. Amados, eu costumo dizer isso repetitivamente, né? Dificilmente você vai buscar a face de Deus, que Deus irá virar as costas para você. A história conta aqui que quando aquele rei cai em si, ele se humilha na presença de Deus. Ele busca a face do seu Deus. Ele clama ao seu Deus. E Deus começa a mudar a sua história. Queridos, a Bíblia vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele a seu tempo, Ele vai ter misericórdia de nós. Ao seu tempo Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. Isso é tremendo, queridos. A terceira coisa, ele passou a buscar a Deus em oração. Entenda uma coisa, na Bíblia, a história conta, né? Buscou o Senhor restaurou, mas não é assim que aconteceu. Ele passou a buscar a Deus em oração. Não foi assim, sabe? Um ato, de repente, ele orou e Deus levou. Não, levou tempo. Não sei lá, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas ele passou a buscar a Deus. Eu quero falar para você, eu não sei quantas vezes você dobrou o seu joelho, quantas vezes você orou, mas eu quero estimular você
a tornar isso um hábito constante, buscar a presença de Deus. Isso se tornou um hábito. Esse homem passou a orar, passou a buscar a face de Deus. E Deus teve misericórdia dele. Deus o trouxe de volta para Jerusalém. E quarto, Deus o colocou de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus ele faz questão de destacar isso aqui? Manassés se ergueu, Manassés voltou para o rei, ele voltou a reinar. Sabe por que isso é importante para nós, queridos? Porque é um testemunho. O diabo, ele tem prazer na nossa queda. Ele tem prazer em dizer, mais um caiu. Deus, por outro lado, tem prazer em dizer para nós, mais um se levantou. Então, talvez os inimigos de Manassés destacavam a sua queda, mas Deus destacou. Manassés se colocou de pé, restaurou o seu reino. E essa para mim é a lição mais importante que a gente aprende aqui. Deus é um Deus de misericórdia. Eu quero dizer para você, como eu já falei aqui algumas vezes, não importa como você esteja, não importa o quão longe você está de Deus, se você se voltar para Deus, Deus teve misericórdia desse rei aqui, de Manassés, um dos reis mais ímpios que já teve na história, e Deus o restaurou. Deus pode te restaurar também. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz.